Se você é aquela mulher que todo mundo olha e pensa, uau, como é que ela dá conta de tudo? Mas por dentro você sente que está sempre cansada, esgotada? Ou ainda, se você é esta mulher que olha para outras mulheres achando que todo mundo dá conta de tudo, menos você, esse episódio é para ti. Porque existe um preço silencioso por trás de dar conta de tudo e muitas vezes ninguém te ensinou a perceber isso. E é sobre isso que nós vamos falar nesse nosso primeiríssimo episódio do Volte Pra Si. Eu sou Laura Schwember e esse é um espaço para mulheres que funcionam por fora, mas estão exaustas por dentro. Aqui a gente não vem para performar, a gente vem para respirar, entender e, aos poucos, voltar para si. Porque é exatamente assim que acontece, tá? A gente acha muitas vezes que as grandes transformações na vida vêm de passos enormes que a gente faz, mas não. A verdadeira transformação vem de passinhos pequenos que a gente dá de forma consistente, consciente e intencional numa mesma direção. E esse é justamente o principal convite desse podcast. Assim como tudo que eu faço, aliás, na Cuide-se para Cuidar, que é a empresa que eu tenho hoje de autoconhecimento e autocuidado feminino integral. Dito isso, inclusive, antes mesmo da gente entrar no assunto em si desse podcast, permita-me dedicar alguns minutinhos aqui nesse episódio de estreia para me apresentar melhor para você, não só para que você me conheça um pouquinho mais, por mais que eu entendo que a gente vai se conhecendo cada vez mais aí à medida em que os episódios vão avançando, mas também para você entender por que eu faço o que eu faço hoje, porque eu me empenho tanto em falar sobre o autocuidado integral, principalmente para nós mulheres. Eu sou mãe do Lucas, do Levi, da Letícia e da Luísa, né, meu quarteto fantástico, que é a minha escola particular de desenvolvimento pessoal, inclusive. Sou casada há 20 anos com o Leandro e desde que eu me entendo por gente, eu queria ser mãe. Mas enquanto eu alimentava esse sonho, eu também alimentava o sonho de ser uma mãe paciente, sabe? Aquela mãe que nunca grita, nunca perde as estribeiras e tem todo o tempo do mundo para escutar o filho, né? Escutar a criança e não apressar e viver aquela vida de conto de fadas, né, minha gente? Porque eu não preciso nem dizer para vocês que bastou o meu primeiro filho nascer para eu ver que entre a teoria que eu sonhava que eu conseguiria fazer e a prática que eu dava conta de ser, né? A mãe na prática que eu dava conta de ser para o meu filho, tinha uma grande diferença. Isso, inclusive, contribuiu significativamente para me empurrar de vez ali para o fundo do poço, que eu já estava, tá, gente? Na época, não tô dizendo com isso que foi a maternidade que me empurrou para o fundo do poço. Na verdade, ela só acelerou o processo. E eu agradeço muito, né? Porque a maternidade tem mesmo esse poder, vamos dizer assim, porque a gente, antes de ser mãe, até consegue empurrar as coisas com a barriga. Mas depois que a gente se torna mãe, fica mais desafiador, né? A maternidade e os nossos filhos, graças a Deus, eles vêm, acho que equipados com um grande espelho que nos mostram, assim, todo dia, o tempo todo, que a gente tem que melhorar na gente. E quando a gente tá atenta, minimamente, né, e disposta a olhar para isso com autorresponsabilidade, aí a gente voa e a maternidade potencializa ainda mais esse processo e essa motivação em nós. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Eu espero que seja assim com você também. Tem mais um monte de coisa a meu respeito que eu gostaria de compartilhar com você, mas eu vou fazendo isso naturalmente ao longo dos próximos episódios. Mas o principal que eu queria que você entendesse já desde agora é que o que eu faço hoje, né? Eu tenho a Cuide-se para Cuidar, que é uma empresa focada, como eu falei ali há pouco, em autoconhecimento e autocuidado feminino integral. Sou fundadora também do CLAN, que é o Clube de Autocuidado da Mulher, tenho o PAD, o Protocolo Anti-Burnout, faço pesquisa de identidade, que é uma ferramenta de autoconhecimento incrível, a melhor que eu conheço, inclusive, revolucionou a minha vida, enfim. Tem vários projetos, mas todos eles são sempre ligados nessa espinha dorsal do autocuidado. E por quê, minha gente?
Porque eu sei por experiência própria a importância crucial do autocuidado na nossa vida, na nossa família, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no relacionamento com o marido, no nosso relacionamento com a gente mesma. E eu te afirmo, sem medo de estar errada, que a grandíssima maioria de nós mulheres tem uma ideia completamente equivocada do que de fato é autocuidado. E eu espero sinceramente com o Volte para Si contribuir para desmistificar esse conceito equivocado que nós temos, porque autocuidado não é egoísmo, não é luxo, não é coisa só para quem tem tempo ou dinheiro, não é. Autocuidado é estratégia de sobrevivência, é necessidade básica, minha gente. E eu quero começar esse podcast já nesse episódio de estreia falando sobre esse lugar que eu, Laura, conheço muito bem e que talvez você também conheça. O lugar da mulher que dá conta de tudo. Você resolve, você organiza, você antecipa, você planeja, você segura. Você é aquela que lembra de tudo, cuida de todos e, sinceramente, se você não fizer, você já sabe que talvez ninguém faça. E por muito tempo, isso parece força. De fato, é sim força. Mas tem um momento em que essa força começa a virar peso, porque ninguém vê o quanto você está cansada. E às vezes, nem você mesma se permite ver. Me diz aí, quando foi a última vez que você pediu ajuda de alguém? Não vou nem tão longe, né? Não vou te fazer pedir ajuda, não. Quando foi a última vez que você aceitou a ajuda de alguém? E, gente, eu falo isso, assim, sem o menor apontar de dedos, tá? Porque eu já fui essa pessoa. Quando eu falo que muitas vezes a gente nem se permite vê o quanto está cansado e não permite que as pessoas vejam também o quanto a gente não está conseguindo dar conta, eu falo isso por experiência própria, porque eu, Laura, durante muito tempo da minha vida, eu achava que pedir ajuda era fraqueza. E sabe qual é o mais louco? É que eu só pensava assim quando era em relação a mim mesma, eu pedindo ajuda, porque eu sempre estive disposta, como eu estou até hoje, a dar ajuda para quem quer que precise. A pessoa não precisa nem me pedir, eu já estou atenta para oferecer ajuda e eu faço isso com o coração aberto. Mas quando era para mim, nossa, jamais. E eu não me permitia sequer pensar em pedir ajuda, porque na minha cabeça, só o fato de eu pensar em pedir ajuda de alguém, eu já estava praticamente assinando um atestado de incapacidade e insuficiência. Olha que maluco isso. O que eu quero te chamar a atenção? Isso aí é uma coisa, gente, que tá lá no nosso inconsciente. Enquanto a gente não olha para a raiz, por quê? Usando o meu próprio exemplo, tá? Por que que eu, Laura, pensava que pedir ajuda era assinar um atestado de incapacidade com relação à minha capacidade? Aí eu tenho lá as minhas raízes, você tem as tuas. Mas a gente inevitavelmente tem que olhar para isso, porque eu só consigo lidar com o que eu sei que existe. Enquanto eu não trago a situação para a consciência, ela vai continuar regendo a minha vida sem que a gente nem perceba. Tem até uma frase muito famosa que ela, se não me engano, é atribuída ao Jung, né? Uma frase lá bem num contexto psicanalítico, que ela fala que enquanto você não trouxer para o consciente o inconsciente, você vai continuar sendo regida por ele e vai chamar isso de destino. Ou seja, enquanto a gente não olhar para as nossas sombras, né, para o que está ali, para as raízes dessas sombras mais especificamente, a gente vai continuar agindo de forma automática sem nem se dar conta e sem conseguir fazer uma mudança efetiva. E essa mania de querer dar conta de tudo, tudo bem, estou simplificando um pouquinho falando mania, é muito mais profundo, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, essa ideia, sabe, essa autocobrança que a gente faz sem nem mesmo perceber às vezes, de dar conta de tudo, pode ter certeza que tem umas raízes ultra mega power profundas aí, lá no nosso inconsciente.
que, lógico, estão ligadas à forma como a gente foi criada, e tem também a própria questão de perfil comportamental influencia nisso, o próprio inconsciente coletivo, claro que também age nesse contexto, né? A gente cresce, nós que somos mulheres adultas desta geração, a gente cresceu achando sim que tem que dar conta de tudo, que para ser mulher com M maiúsculo tem que fazer tudo, segurar todos os pratinhos. Agora, uma das lições mais preciosas que eu já aprendi, e não é porque você está me escutando nesse podcast que você vai internalizar isso de uma hora para outra, então, entenda que é um processo, tá? Mas veja isso como uma baita sementinha plantada e eu espero que ela encontre solo fértil aí no teu coração, é o seguinte, nós não conseguimos dar conta de tudo. Repete para você, vai. Eu não dou conta de tudo. E talvez você esteja quase sentindo coceira para repetir isso para você mesmo, mas faça esse exercício, tá? Porque é assim que começa. Entenda que não tem como dar conta de tudo. É aquela história do aceita que dói menos. Porque quando você entende isso, você começa a olhar com mais clareza que você tá se cobrando algo irreal, algo inalcançável, algo que ninguém dá conta, mesmo aquela pessoa que você mais admira, que você jura que ela dá conta de tudo, pode ter certeza que ela não dá. Nós temos que dar conta do que é mais importante pra gente. Nós temos que escolher os pratinhos que a gente vai deixar cair. Esse é o ponto. Porque pratinhos vão cair. Entenda o seguinte, quando a gente tenta dar conta de tudo, a gente tenta segurar todos os pratinhos da nossa vida, os pratos vão cair, tá? Só que, enquanto eu tô gastando minha energia tentando segurar todos os pratinhos, eu não consigo escolher os pratinhos que vão cair. Quando a gente começa a entender de fato que não importa o quanto eu me empenho, quanto eu me esforce, o quão incrível eu sou, pratinhos vão cair, a gente começa a agir de forma consciente e intencional nessa queda dos pratinhos. Porque aí, ao invés de gastar minha energia tentando segurar todos eles, eu invisto a minha energia escolhendo de forma consciente e intencional quais pratinhos eu nem vou tentar pegar. Veja só que isso aí é o ideal, tá? Não é que eu vou pegar e ele vai cair, não. Eu nem vou pegar. Eu vou pegar simplesmente aqueles pratinhos que me cabem naquele momento. E aqui, gente, entra inclusive uma sabedoria muito importante que nós mulheres precisamos ter, tá? Que é entender qual é a estação que nós estamos vivendo, qual é o tempo que a gente está vivendo nesse momento. Por quê? Não dá para eu, Laura, que tenho 4 filhos, querer pegar os mesmos pratinhos que você que está me escutando que não tem filho. Ou que você que está me escutando que tem 1 filho, ou 2 filhos, ou que você que está me escutando que tem filhos de idades diferentes dos meus filhos. Entende onde eu quero chegar? Quando a gente tem filho pequeno, normal, nossos filhos vão demandar mais de nós. E uma das piores coisas que a gente pode fazer, não só para os nossos filhos, mas para nós mesmas, é querer agir como se os nossos filhos não fossem pequenos e como se eles não precisassem da nossa presença ali. Vai chegar a época em que eles não vão mais precisar. E eu tô comentando isso com você porque eu repito para mim mesma todo dia. Eu já tenho um filho de 17 anos que já tá falando de sair de casa, minha gente. Meu Deus do céu, o coração chega, acelera, mas fica feliz e fica triste ao mesmo tempo, né? Quem é mãe aqui me entende. Mas eu tenho uma filha que ainda tem 7 anos, que ainda gosta que eu coloque ela para dormir e ela me sinaliza que precisa disso. E eu, se pudesse, sendo bem franca, eu amo o meu trabalho e eu amo trabalhar. Eu poderia trabalhar, sinceramente, se fosse só pela minha vontade, eu poderia trabalhar 10, 12 horas por dia, trabalhar de manhã cedo até de noite, tendo ali algumas pausas. Claro, não estou falando aqui de ser workaholic, mas o que eu quero dizer é, eu gosto de trabalhar e eu tranquilamente poderia ficar trabalhando até tarde da noite. E a empresa está num momento que tem até me exigido isso, mas esse ano eu estou num compromisso firme de não trabalhar de noite. Nem todo dia eu consigo, né? Vamos fazer um parênteses aqui, mas eu sigo no empenho e é isso que nos cabe.
E quando às vezes quer me bater uma angústia, um desesperozinho, né, de meu Deus, eu tinha que estar trabalhando mais para poder andar mais rápido aqui, até pela questão mesmo do empreendedorismo, eu lembro o seguinte: há tempo certo para tudo debaixo do céu. O que é a minha prioridade hoje? Né? E onde eu preciso estar, onde eu sou verdadeiramente insubstituível. E eu não sei se você sabe, tá? Mas não importa a importância do teu trabalho, do teu emprego, o status do cargo que você ocupe, o quão incrível você é como profissional. Sinto te dizer, caso você não saiba ainda, você é substituível. Mas o único lugar onde você de verdade é insubstituível é na vida dos teus filhos. E quando a gente tá naquela loucura de tentar dar conta de tudo, e porque é emprego, e é trabalho, e minha carreira, e que eu não vou ter sucesso, aí a gente vai ter um episódio só para falar sobre sucesso, né? Mas não vou nem entrar nesse assunto aqui, mas o ponto é, quando a gente tá no olho do furacão, do dia a dia mesmo da vida, que sim, nós temos muitas demandas, é muito fácil a gente cair na armadilha de priorizar o que não é tão prioridade assim. Tem um livro, né? Nós temos também ali na Cuide-se a Livroterapia, que é o nosso clube de leitura, e nós já lemos um livro lá fantástico, que se você não leu, de verdade, leia. Ai, Laura, não tenho tempo para ler. Cara, coloca audiobook lá no YouTube, tem aplicativos também, que você escuta o livro. Não é a mesma coisa de ler, obviamente, mas é entre você escutar o livro e não ter acesso nenhum ao conteúdo dele, escute o livro, né? Vamos pelo menos pior. Mas o livro se chama Os 5 Principais Arrependimentos que as Pessoas Têm Antes de Morrer. E por mais que ele tenha esse nome, ele não é um livro mórbido, tá? Pelo contrário, ele é um livro mesmo que traz esperança. Todo mundo deveria ler, porque é isso, né? A gente vive como se... A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente vive como se a nossa vida fosse eterna, né? E como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E ele foi escrito por uma enfermeira, se eu não me engano, australiana, que ela fazia aqueles cuidados paliativos. Então ela pegava aqueles doentes mesmo terminais, que já estavam muitas vezes desenganados mesmo, e era só aquela coisa de deixar os últimos dias menos piores, vamos dizer assim. E ela começou a perceber nesses pacientes dela, vamos chamar assim, desses idosos que ela cuidava, ela começou a perceber um padrão, que todos eles tinham mais ou menos os mesmos arrependimentos. E ela listou nesse livro os 5 principais, como o próprio nome já sugere. E tem um ponto importante, tá? Nenhum dos arrependimentos era ligado a coisas materiais. Ninguém, absolutamente ninguém no fim da vida se arrependia, por exemplo, de eu queria ter conseguido comprar uma casa maior. Eu me arrependo de não ter comprado aquele carro XYZ. Ninguém falava assim. Os arrependimentos eram sempre relacionados a pessoas e comportamentos de autenticidade, vamos dizer assim. Então, tinha lá, eu queria ter tido a coragem de viver uma vida mais leal a mim mesma e não a vida que os outros esperavam de mim. Eita, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tem um dos arrependimentos que gostaria de não ter trabalhado tanto, gostaria de ter tido a coragem de falar, né, de expressar os meus sentimentos. Eu queria ter mantido o contato com os meus amigos, eu queria ter me permitido ser mais feliz. Olha só como isso é sério, gente. E por que eu tô citando isso aqui nesse podcast que a gente tá falando sobre dar conta de tudo? Porque enquanto a gente tá preocupada em dar conta de tudo, a gente para de olhar para o que realmente importa. A gente perde o foco e é muito fácil a gente cair na armadilha. Eu acho que eu já falei isso agora há pouco, né? É muito fácil a gente cair na armadilha de priorizar o que, na verdade, não é tão prioridade. Especialmente para você, permita-me falar isso, tá? Especialmente para você que tem filho.
Ficar com o teu filho o máximo que você consegue. Não estou falando de ficar o dia todo grudado na criança, não é sobre isso. Mas dar a atenção que teu filho está precisando, passar tempo com os filhos, em qualidade, obviamente, mas em quantidade mínima também. Isso é primordial. O relacionamento que a gente vai ter com os nossos filhos na idade adulta está sendo nutrido todo santo dia nos atos mais simples do nosso dia a dia, da nossa vida em família. Não perca essa oportunidade. Esse é um pratinho que geralmente é um dos primeiros pratinhos a caírem e a gente não faz por mal, tá? É porque, né, já que a gente está o dia todo no trabalho, a gente coloca então o filho o dia todo na creche ou paga uma pessoa para cuidar dessa criança. E, não, uma babá, alguma coisa. Mas por melhor que seja essa babá, por mais incrível que seja essa escola, não é você. E o teu filho precisa de você. E eu tô falando aqui pra você, mulher, porque eu falo de mulher pra mulher, mas se tiver algum homem me escutando aqui nesse podcast que é pai, o seu filho precisa de você também. E eu não tô falando isso apontando o dedo, eu não tô falando isso pra trazer culpa. Eu tô falando para deixar bem claro que esse é um pratinho que não pode cair. Assim como o pratinho da saúde física, a gente às vezes deixa ele cair também, né? Porque, poxa, dá trabalho fazer comida de verdade, dá trabalho fazer uma comida mais saudável e, eu não tenho dinheiro para pagar alguém para fazer comida, eu não tenho dinheiro para, de repente, comprar a marmita pronta, alguma coisa nesse sentido. Mas esse também é um pratinho que não pode cair da saúde física. Porque o nosso corpo é a nossa morada nessa terra. Se você não cuidar da tua saúde física, talvez você vá embora mais cedo do que precisava. O sono, gente, que faz parte também desse cuidado físico. Sono, meu Deus do céu, acho que esse é o prato que 99% das pessoas deixa cair. Eu, Laura, levanto a mão aqui também. Durante a minha vida quase inteira, eu sempre negligenciei o meu sono. Neste ano estou num propósito, de verdade, gente, não aceito mais ter pouco tempo de sono. Meu sono, ele é até de qualidade, tá? Ele só não está em quantidade suficiente, eu sei disso. Mas esse ano chegou assim, cheguei no meu fundo do poço do sono, tá? Não aceito mais dormir pouco. Então esse é um pratinho que, infelizmente, a gente muitas vezes deixa cair, também não pode cair. Mas vamos lá, os pratos que podem cair na tua vida, claro que tem alguns que são básicos, né? A gente não pode deixar cair esses pratinhos como esses que eu tô comentando aqui. Mas os pratos de verdade que não podem cair na tua vida, querendo ou não tem ninguém melhor do que você para definir esses pratos. Porque você tem que olhar as tuas prioridades. E aqui vai uma dica muito importante. Não olha para o outro. Não se compara com quem quer que seja. Olha para a tua vida, dentro da tua realidade. Dentro das tuas condições atuais, sem se deixar limitar por elas. Quais são os pratinhos que você precisa deixar cair a partir de agora? E quais são os pratinhos que você tem que parar de aceitar que eles caiam? Já fica essa tarefinha aqui desse nosso primeiro episódio. E tem uma armadilha muito sutil aqui também, quando a gente fala sobre esse assunto, que é quando dar conta de tudo vira a tua identidade. Você não sabe mais quem você é quando você não está resolvendo alguma coisa, quando você não está ajudando alguém ou fazendo alguma coisa para alguém, quando você não está solucionando algum problema. Descansar te dá culpa. Pedir ajuda parece fraqueza. Falei ali, né? Abri meu coração para vocês lá no início. Eu sei o que é isso, gente. E parar nem passa pela tua cabeça. Só que o que você precisa entender é que o teu corpo sente. A tua mente também sente. E as emoções, se já não começaram a gritar aí em você, fica em paz que esse momento vai chegar, tá? Infelizmente, a gente muitas vezes só age pela dor. Mas é possível agir pelo amor também. Não espera doer, não espera ficar doente, não espera a vida te parar para você aprender a descansar, para você aprender a se permitir parar. Mas saiba que você só vai conseguir aprender a fazer isso quando você internalizar uma das lições mais preciosas que nós precisamos aprender. O nosso valor não tá no que a gente faz, não tá
na quantidade de pratinhos que a gente consegue equilibrar, não tá na quantidade de coisas que a gente dá conta. O meu valor, o teu valor está em simplesmente ser quem você é. E eu sei que, dependendo de como está a tua vida hoje, dependendo da criação que você teve, dependendo das experiências que você teve já nessa vida, isso que eu tô falando pode até te causar um estranhamento, como se fosse impossível, como se não fosse verdade. Mas confia em mim e acredita, é a mais pura verdade e é revolucionário quando a gente entende isso. Mais uma vez, estou falando aqui por experiência própria. Eu sou, quer dizer, eu era, eu fui esta pessoa que nem se permitia descansar. Gente, quando eu sentava no sofá, eu tinha taquicardia. Sem mentira, olha que louco isso. Chegou uma época que eu racionalmente até já sabia que eu podia me permitir descansar, mas emocionalmente eu não conseguia me permitir de fato. E aí então eu sentava no sofá, tá? Para descansar. Mas eu ficava literalmente com taquicardia, com tipo sensação de ansiedade mesmo. Era um negócio assim como se eu estivesse fazendo alguma coisa muito errada. Mas eu persisti, eu fui repetindo para mim mesma isso que eu te falei, ó. O teu valor está em você ser quem você é. Você é filha amada de Deus. Deus não te criou para viver em modo de sobrevivência, para dar conta de tudo. Deus não te criou para isso. Dar conta de tudo não pode ser o teu padrão de vida, porque quando você sustenta tudo sozinha, você também está se abandonando. E Deus não te criou para se abandonar. Até porque, gente, veja só, eu só consigo oferecer um copo d'água para alguém, eu gosto muito dessa analogia porque eu acho ela muito didática, eu só consigo oferecer um copo d'água para alguém se tiver água nesse copo. Eu só consigo oferecer para os outros o que transborda em mim. Então, tudo o que eu quero oferecer, inclusive para os meus filhos, para a minha família, começa em mim. E essa é uma questão muito delicada porque o que eu mais vejo, isso é muito triste, o que eu mais vejo são mulheres de Deus, mulheres que acreditam em Deus, mulheres que se empenham, né, são seguidoras de Jesus, imitadoras de Cristo, esbaforidas, sobrecarregadas, achando que tem que fazer para serem aceitas, para serem amadas por Deus, mas nós já somos. E existe tanto ensinamento equivocado a respeito da Bíblia, o problema não é a Bíblia, é como nós, humanos, interpretamos a Bíblia. Então até isso a gente tem que tomar cuidado, porque a religião, a religiosidade, muitas vezes, infelizmente, contribui para a nossa sobrecarga. E a culpa não é de Jesus não, tá, gente? A culpa não é de Deus não, porque Jesus já falava, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos quer aliviadas. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Gente, se tá pesado, entrega para Jesus, porque o jugo dele é leve e o fardo é suave. A própria questão da mulher de Provérbios 31. Gente, tem um monte de mulher sobrecarregada porque está tentando ser a mulher de Provérbios 31 como ela entende que deveria ser a mulher de Provérbios 31. E não é para ser assim. A mulher de Provérbios 31 é sábia. E quando a gente tem sabedoria, não tem sobrecarga. E mais uma vez, só para que não fique dúvida, eu vou repetir. Nada disso que eu estou falando é para apontar os dedos. Nada disso é para trazer culpa, é para trazer peso. Pelo contrário, tá, gente? É para ser leve. Lembra do amar aos outros como a si mesmo. Durante muito tempo, eu mesmo, sinceramente, eu, Laura, também entendi isso errado. Até eu compreender que, peraí, é amar aos outros como a si mesmo. Ou seja, volto lá para o que eu comentei agora há pouco. Eu só consigo oferecer para o outro o que transborda em mim. Até o amor que eu quero oferecer para o outro, ele começa em mim, porque eu vou amar o outro como eu amo a mim mesmo. Olha só como a gente entende muitas vezes as coisas erradas. Então lembra que autocuidado não é luxo, é estrutura.
estrutura é o que te impede de quebrar enquanto todo mundo acha que você está bem. Pedir ajuda, aceitar ajuda, não é fraqueza. Pelo contrário, só pessoas muito fortes conseguem se permitir aceitar ajuda e pedir ajuda também. E fazem isso sabendo que isso não diminui em nada o seu valor. Então a proposta aqui não é que você mude tudo de uma vez. Eu só quero te fazer uma pergunta para encerrar esse episódio. Onde você está se sobrecarregando sem perceber? E o que você poderia não resolver hoje? Olha que coisa interessante. Defina aí uma coisa que você não vai resolver hoje de propósito. Talvez o começo de voltar para si não seja fazer mais, seja parar de fazer tudo. Se esse episódio fez sentido para você, eu quero te convidar a não caminhar sozinha. Talvez o clã seja um bom próximo passo para você, porque lá a gente aprofunda exatamente isso. Como sair desse automático, sem culpa, sem radicalismo e com suporte, dando um passinho de cada vez. Por hoje é só. Mas lembra, você não precisa dar conta de tudo para ser uma mulher incrível. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!